Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Doutores e doutoras advogados, membros aí da OAB Ceará, síndicos e gestores condominiais de todas as regiões, mas principalmente aqui do nosso Ceará, sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um podcast da OAB, da Comissão de Direito Condominial aqui da OAB Ceará, onde eu estou tendo o prazer de ser testemunha de um debate super instigante, polêmico também, onde existem todas as vertentes quando o assunto se trata convivência, violência e confusão. O resultado dessa fórmula maravilhosa chama-se crime, Código Penal. E hoje nós temos aqui o prazer de estar com uma especialista, uma criminalista do Rio de Janeiro, que navega com muita maestria no mercado condominial, onde ela tem trazido muito conhecimento, não só para nós gestores, mas também para outros advogados, colegas da área, entender a dinâmica desse nosso universo condominial, que é muito peculiar. A gente procura, às vezes, fazer analogia com o que existe no mundo cível, capitalista, de empresas, de sociedades anônimas, entre outras instituições públicas, que, na verdade, a gente acaba confundindo com a realidade e com as demandas que existem dentro do universo penal no condomínio. O que mais a gente tem ouvido falar são dos crimes que ocorrem de todos os tipos, hediondos dentro do ambiente, da moradia, da habitação, do patrimônio de muitas famílias aqui na nossa cidade, no nosso estado, em todas as regiões. Mas o que de fato leva as pessoas a caírem ou tropeçarem na lei? Mas você se vê, né, caído num crime. E o que é crime? O que de fato a gente de repente não está fazendo uma calúnia, né, e acredita que aquilo lá vai ser resolvido. Muitas vezes a gente entra no judicial porque quer ter razão e mal sonha todo a problemática, a aflição psicológica que é você viver um processo judicial, quem dirá criminal. Então eu não desejo essa sensação para ninguém. Eu acredito que a doutora Marisa deve conhecer muitos clientes, né, assim como a doutora Flávia, que viveram situações e que elas tiveram que defender e que tiveram que testemunhar muitas situações desse, sobretudo dentro do ambiente condominial. Bom, antes de mais nada, eu preciso apresentar a doutora Flávia Pis, vice-presidente, advogada, condominialista, também tem experiência em penal. Ela tem atuado fortemente, né, colaborando nos eventos, nos congressos promovidos por essa comissão, né, assim também como a doutora Marisa Dreis, essa criminalista super bem-humorada, que recentemente descobriu que adora o Ceará. Foi recentemente. E, na verdade, depois das visitas, você Sou tem nos dado. apaixonada. Olha aí que eu não Sou sabia, né? apaixonada. Olha aí. Então a gente tem a oportunidade de estar com uma advogada que vive numa das cidades que hoje é um mito da violência, onde a gente escuta todo tipo de, sei lá, atrocidades, absurdos acontecendo e impunidades, inclusive. Né? Mas no mundo condominial, como é que essa violência é caracterizada? Como é que essa violência acontece? Porque aqui os síndicos, e quais situações a gente vê profissionais tropeçando e caindo e sendo pegos pela lei, justo pela jugular, que é onde é o mais sensível do nosso corpo, e muitas vezes situações que precisam de fato um especialista, doutorado, para poder conseguir tirar muitas vezes um cliente numa situação dessas, né, uma situação penosa. Então eu queria que, por favor, cada uma se apresentasse. Doutora Marisa Dreis, primeiro, nossa convidada. Né? E para você que também não sabe quem eu sou o Tiago Machado, sou um parceiro da OAB Ceará, nós somos do Instituto Ecosila de Sustentabilidade, temos ajudado a aproximar o universo condominial, o público, os síndicos, os moradores, os conselheiros e todos esses gestores que vêm nesse ambiente da lei, querendo trazer, né, a ótica da violência
dos conflitos. E eu queria saber da ótica das duas. Doutora Marisa Breis, é um prazer lhe ter aqui como convidada da Comissão de Direito Condominial de Fortaleza, do Ceará. E já ouvi falar muito bem da senhora, sei que é uma especialista em direito penal. Então, assim, muito nos honra a Comissão de Direito Condominial da gente, muito nos honra a sua presença aqui. E eu espero aprender muito ao seu lado. Eu vou pedir que a senhora fale um pouquinho sobre a sua história, né, seu currículo, enfim. Doutora Flávia Pierce, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial aqui da UAB Ceará. É um prazer estar aqui, não só com você, da comissão, mas também no Ceará, esse estado lindo, não só pela natureza, mas também pelas pessoas que aqui habitam, uma gente calorosa, alegre e que sempre nos recebe muito bem. E agradecer também o Tiago, do Instituto Ecozila, que tanto contribui com o âmbito condominial. Bom, pessoal, eu sou Marisa Breis, advogada, condominialista e criminalista. Um âmbito, uma área que acabou se encontrando exatamente por tratar, por estar sempre com pessoas e pessoas em conflito. A sociedade é assim, ela é conflituosa, e eu aprendi isso na polícia, onde eu fiquei 22 anos na Polícia Rodoviária Federal, onde os conflitos aconteciam às vezes em rodovias, que eram a 80 km por hora, e a gente precisava conseguir resolver isso muito rápido. Mas, enfim, é uma visão muito humanizada que eu aprendi a ter lá e trouxe isso aqui para o direito. Então, hoje, trabalhar, às vezes, com essa área que parece um pouco difícil, conturbada, crimes e condomínios, é mais próxima do que a gente imagina. Meu preparo foi na área de antropologia, por gostar assim tanto de gente, né? Um mestrado, e agora um doutorado exatamente na área de conflitos, né? Isso, não para de ter conflito em todos os lugares. Não é? Não, e assim, nossa, que estudiosa que você é, né? Assim, tá sempre em movimento. É muito importante isso para a gente estar sempre antenado com as novidades, com as leis, com as modificações. E realmente a experiência ímpar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, doutora, sobre os crimes no âmbito condominial, né? Eu advogo há 23 anos e eu nunca me deparei com tanto problema criminal como nos últimos 2 anos, assim. Me fez parar para pensar, para repensar até minha escolha nessa área, porque as pessoas estão muito irritadas o tempo inteiro. Elas não têm mais tolerância a nada. E aí as relações interpessoais que acontecem nos condomínios estão chegando a um ponto de realmente não mais acessível esse crime, muitas vezes, né? Uhum. E isso resvala muitas vezes até para nós que somos advogadas. Antes de iniciar aqui o podcast, a gente estava conversando sobre a questão de isso afetar o síndico, né? E como que isso afeta o advogado também, porque o que eu vivencio muitas vezes é que as pessoas ficam com raiva do síndico, por vezes com razão, por vezes não, mas elas descontam inclusive no advogado, que só está ali para trabalhar. Então, assim, a defesa que a gente é contratado para fazer é do condomínio, não é do síndico, pessoa física. A gente não tem como se responsabilizar pela conduta do síndico. E aí eu passo uma pergunta para a senhora, que seria, como é que acontece quando acontece um problema no condomínio e eles processam o síndico como pessoa física? Qual a sua ideia de como deve agir enquanto profissional? Então, Flávia, inicialmente dizer que eu concordo inteiramente com o que você falou. Tem estado muito difícil, as pessoas parecem estar em estado constante de beligerância e utilizando o processo, o ajuizamento de processos, não com a finalidade de obter a justiça, mas sim de causar distúrbios ao outro, ao síndico, de fazê-lo sofrer com o processo, porque um processo judicial é uma caminhada sofrida. Nós sabemos disso, nós somos operadores do direito, né?
Então, eu acho muito interessante, sempre que o síndico se vir processado pessoalmente por algum condômino em razão do cargo, inicialmente, se for um processo cível, que ele procure um advogado cível, que pode ser o advogado do condomínio ou de sua confiança, e se for um caso criminal, que procure um advogado criminalista para que entenda se exatamente se aquela ação prospera, se não, se é o caso de tomar alguma outra atitude. Uma vez que isso é feito e que ele é obrigado a contratar uma defesa, eu oriento sempre que busque o apoio do seu conselho. Por quê? Porque um síndico, ele é pago, não é para ser processado. Ele é pago para administrar um condomínio. Então, se ele precisa se defender de ações que vieram a partir das suas próprias atitudes como síndico, como gestor, ele vai precisar da ajuda do condomínio. Existe aí o artigo 1348, que fala sobre a representação, que o síndico é o representante legal do condomínio, e nos assuntos onde o condomínio seja o polo passivo, se for o caso o polo ativo, mas ele não define outras questões, como aquelas questões onde haja interesse do condomínio. Por quê? Porque quando o síndico é constantemente atacado, de modo que ele não possa mais trabalhar, isso por uma pessoa, por duas pessoas, ele não pode ser obrigado a ficar pagando esses processos com recursos próprios, porque a massa o elegeu, interessa a massa condominial que essa pessoa possa gerir de uma maneira correta, gerir de uma maneira técnica e não ficar sendo o tempo todo a cada ato questionado e vítima de crime. O direito realmente nos traz muitas possibilidades, né? Porque se nós tivermos como premissa que ele de fato não fez nada errado e que o síndico ele está sendo perseguido por uma minoria, parece tão claro e tão correto que o condomínio arca os honorários do advogado para defendê-lo. Por outro lado, o síndico pode estar errado. Isso! E quando ele está errado, ele está, talvez, negligenciando interesses do condomínio, que é de fato o nosso contratante, né? E tem um viés também bem interessante, que ele tem um mandato. E não necessariamente a ação judicial, quer civil, quer criminal, ela vai se encerrar ao final do mandato, né? Pode ser que ela prossiga após o mandato. E aí, nós representamos uma massa condominial. Se aquela minoria estiver buscando os interesses do condomínio, a gente representa todos aqueles condôminos em prol do condomínio. Então, será que seria um serviço ou um desserviço? E outro ponto, a gente está falando muito de síndicos profissionais, né? E esses síndicos profissionais, eles podem ter um seguro, né? É até um mercado que pode se iniciar, porque advogado, às vezes... Responsabilidade civil, sabe? Você pode, enquanto profissional... Civil. Exatamente, enquanto profissional do mercado, se você quer se blindar contra esse tipo de atitude indevida, nós, como advogados, podemos fazer isso. E agora, tanto se quer profissionalizar o cargo de síndico, né? De síndico profissional, etc., que por que não isso? Olha, eu entendo que a gente tem que analisar caso a caso, assim, porque para mim, de saída, é interesse do condomínio que haja justiça naquele condomínio. Então, não é interesse de ninguém que haja pressão ou que o síndico seja impedido de trabalhar porque às vezes aplicou uma multa, a pessoa ficou com raiva, foi lá e ajuizou um processo, ainda que seja um processo que não vai caminhar, ainda que seja um processo, uma aventura jurídica, como a gente vê muitas vezes, vai haver um custo não só emocional, como um custo financeiro para esse síndico se defender. E eu acho que é de todo o interesse do condomínio que isso seja defendido pelo advogado que ali estiver. Mas eu acho que o 1348, o inciso 1º e o 2º,
eles trazem uma previsão para isso, que é comunicar primeiro, compartilhar com o conselho a questão, obter o parecer do advogado para saber o que exatamente fazer, qual é o caminho, que pode ser para ajuizamento ou pode ser também para defesa, né? Depende do caso. Pode-se convocar uma assembleia e comunicar à assembleia sobre a questão, porque ali diz, sobre o ajuizamento de no 1348, segundo, sobre comunicar à Assembleia algum processo que pode ser uma Assembleia. Sempre que você tiver conhecimento de um processo judicial ocorrido em face do condomínio, você tem a obrigação com o gestor de levar essa informação para a Assembleia. Isso. E às vezes, quando não é possível, quando isso vai gerar despesa, porque a gente sabe também que algumas assembleias geram despesa, seja pelo local, seja pela convocação, enfim, isso pode ser levado numa outra assembleia, numa próxima assembleia, ou se não for o caso, também pode ser uma questão passada dentro da própria prestação de contas, se não houver questionamento. Mas eu acho que a gente precisa trazer à tona esses ataques, essas expressões raivosas que acontecem em assembleia e fora dela também, porque hoje a doutora falou, né, minha colega Flávia falou sobre colegas que são atacados. Eu tenho conhecimento, pelo menos já tive a defesa de pelo menos 4 colegas que estavam trabalhando. Assim, obviamente, a gente sabe que existem caminhos para essas defesas, mas é trabalhoso, gera sofrimento. E outras vezes também, processos que são propostos estão somente para macular a imagem de empresas síndicas. Mas eu acho que a sua ponderação também é muito importante quando você diz que, às vezes, o gestor pode estar mal intencionado. E pode. Dentro das próprias legislações protetivas que a gente tem hoje. Crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Todas essas que têm legislações específicas, que já foi reconhecida essa necessidade, às vezes a gente encontra pessoas querendo fazer uso da legislação em proveito próprio ou para fins indevidos, né, ou republicanos. Então, obviamente, isso também vai acontecer dentro do condomínio, mas ninguém dentro do condomínio, para alcançar seu direito ou para protestar contra uma atitude do síndico, precisa cometer crime. Peraí, não precisa. Assim, olha, vamos contestar o que ele está falando, vamos contestar o quê? E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma estudiosa da jurisprudência. Por quê? Porque esse limite entre criticar a gestão e criticar a pessoa, ele é muito curto. E tem que levar em consideração as figurinhas, os aplicativos, né? Eu vivenciei um caso num condomínio que a pessoa botava, eles estavam com raiva do síndico, e aí era um grupo do condomínio, e o cara botava uma arma, assim, ó. Sei o que você... E aí as coisas que ele escrevia, as figurinhas que ele postava, eram ameaçadoras. Porque as pessoas, às vezes, se sentem protegidas porque elas estão atrás de uma tela de telefone, mas aquele ambiente é considerado um ambiente público no âmbito daqueles que dali participam. E se esse ambiente ele é um ambiente onde essas ofensas tocam diretamente ao cargo ou à condição da pessoa que está exercendo e ela está sendo ali ofendida em razão daquele cargo ou daquela função, isso pode facilmente se transformar ou acontecer ali uma difamação ou se atacar características dessa pessoa, uma injúria. Eu sempre chamo a atenção que quando é difamação, nós estamos falando de fatos. Quando é injúria, nós estamos falando de características. Mas, às vezes, fica um pouco difícil até a gente entender a diferença entre uma e outra. Eu não sei se eu já abordei esse ponto, mas que, por princípio do próprio direito penal, a injúria perpetrada por mais de uma pessoa dentro da mesma situação, no mesmo contexto, contra alguém, se essa pessoa desejar processar, ela precisa processar não um, mas todos, porque
caso ela deixe de processar uma daquelas pessoas, isso vai ser entendido como um perdão tácito que tem que ser estendido aos demais. Muito poucas pessoas sabem disso, por isso eu sempre oriento: procurem um advogado criminalista se o caso for criminal, porque ele vai te ajudar a encontrar as melhores saídas e o próprio processo penal. Tem um outro ponto também que as pessoas sempre questionam, né? Pelo fato da injúria, da calúnia, da difamação, de todos os crimes contidos, de todas as contravenções penais e dos crimes que são com a pena abaixo de 2 anos, serem processados no âmbito da Lei 9.099. E o que traz, o que diz a Lei 9.099? Ela primeiro trabalha a parte de conciliação, né? Ela propõe que haja uma tentativa de conciliação. Depois, caso isso não aconteça, pode ser oferecida uma transação penal, a depender ali das circunstâncias, porque quando a ação é penal privada, existe uma doutrina muito grande de que isso pode ser questionado pela parte, isso vai depender Tem que do apresentar a local. queixa-crime, né? Se for penal, privada, apresenta a queixa-crime, senão denúncia. Isso, a gente precisa apresentar a queixa-crime dentro do prazo de 6 meses, a partir de quando a pessoa tomou conhecimento. Então, o que eu percebo às vezes, trabalhando na área criminal dentro de condomínios, é que a pessoa inocentemente, ou o síndico, ou o morador, vai à delegacia e ele fala assim: dei queixa, entre aspas, né? Dei parte. O pior é quando eles vão e voltam com um BO não delituoso. Com o fato atípico. Às vezes vem... O que é o fato atípico, pessoal? É um fato que ele não se adequa à conduta prevista no Código Penal. Então, se ele não se adequa, evidentemente aquilo vai ficar registrado, mas vai para o arquivo. Por isso que é importante, antes de ir à delegacia, consultar o seu advogado da área criminal, porque muitas vezes esse registro sequer precisa ser feito se a gente estiver falando de uma ação penal privada, de uma injúria, de uma difamação, que pode ser apresentado direto no juizado. Então, assim, é muito importante que isso seja feito e que às vezes, a sensação de impunidade que as pessoas têm é também porque não procuram a assessoria jurídica. Aí assim, não, eu fui lá, tá, e aí? Não, estão investigando. Mas como investigando? Porque dentro dos crimes de menor potencial ofensivo, isso já é enviado direto ao juizado. Não tem uma investigação, tem uma coleta inicial de depoimentos para que se faça ali. Desculpa, ainda hoje não, mas quando você falou sobre os crimes, né, de calúnia, difamação e injúria, como que eu aprendi, né? Eu não sou a mestre no assunto, mas como eu aprendi. Calúnia, você tá imputando a pessoa um crime. Isso. Roubo, enfim. Você está imputando uma ação. Não. A pessoa fez, é um crime. É um crime, é uma ação. Ela fez. Tem que ser crime. Ela roubou, ação. ela matou. Você está Tem que ser impondo uma tipo ação. penal. Um tipo de algum artigo do Código Penal. Certo. A difamação é quando você fala daquela pessoa, ofende a honra objetiva dela, porque você fala alguma coisa que não é um crime, mas desabona a honra dela. Isso, desabona a credibilidade, é a ideia que a outra pessoa faz sobre você, isso que é a honra objetiva, é a sua reputação. Então é gravíssimo quando acontece, por exemplo, contra um síndico profissional, porque ele vive da reputação. Então, a difamação, ela é muito grave e às vezes é difícil a gente entender se o que está sendo feito é uma ação efetivamente difamatória ou se é uma crítica à gestão. Assim, pode até nem ser construtiva, mas é só uma crítica. E o outro tipo penal, porque é calúnia, difamação e injúria. E a injúria é quando alguém ofende a sua honra subjetiva. Não precisa ninguém ficar sabendo daquilo. Ela pode ter ofendido você só pra você. Mas você, dentro de si mesmo, ficou ofendido. É o crime de injúria, sabe? É a opinião que você tem sobre você mesmo. É claro que isso aí toma um outro contorno
quando é feito, quando acontece, né, na frente de outras pessoas. O que eu vejo muito no âmbito condominial, acho que mais a difamação do que especificamente a injúria, a não ser quando existe uma contenda, né, das pessoas dentro de uma Mas às situação. vezes você não fala na frente de alguém, né? É, Difícil até provar mas você tinha começado, você tinha perguntado, né, Diraguinho, Pois é. os tipos, são esses três. E eu me admirei num processo penal que eu fiz. Eu não sou criminalista, tá? Eu advogo na área civil, eu tenho mestrado, mas na área civil, no imobiliário e tudo mais. Mas trabalhando com direito condominial, cada vez mais a gente tem que estudar essa ser, infelizmente. E aí, uma lei que saiu nova, que não deve mais ser tão nova, é dizendo que se os crimes acontecerem no meio virtual, é um agravante desses crimes contra a honra, e aí você sai da competência do juizado especial e vai para a justiça comum, porque a pena vai ultrapassar Sim. a pena que precisa para continuar no juizado especial. Isso é muito importante e é muito decisivo para quem vivencia coisas assim. Vai demorar para sair o resultado. A gente aí tem um ponto que a gente reflete sempre acerca dele, né? Porque a Lei 9.099 dos juizados especiais, quando ele propõe a conciliação, e como eu faço muito essa área, num primeiro momento as pessoas não querem se falar, elas estão ali com muita raiva uma da outra. Mas à medida que o tempo vai passando e que elas são levadas a uma mesa de conciliação, quando não existe uma animosidade anterior, porque às vezes não tem jeito, né? Sim. Às vezes as pessoas têm ali aquela animosidade e a coisa não vai se resolver numa mesa. Sim. Mas quando é um ato pontual, ainda que tenha sido violento, eu gosto muito da possibilidade de que elas resolvam. E eu sempre oriento os meus clientes que o advogado, nesse momento, ele participa muito pouco. É importante que ele esteja ali, mas eu sempre gosto de estimular o cliente a falar, para encontrar ali uma conciliação, porque essas pessoas precisam ter uma vida saudável, uma vida boa, e elas moram no mesmo lugar. E Sim. muitas vezes a gente consegue, através de um pedido de desculpas, ou dependendo do caso, um pedido de desculpas pública, e às vezes até uma composição civil na mesa criminal, Sim. que eu já obtive em algumas circunstâncias, né? Como ou pagar o advogado, ou fazer uma doação. Eu já vi isso acontecer, fazer uma doação à instituição que a parte opositora tinha, né, ajudava, mas não estou falando da transação, não estou falando em mesa de conciliação. E isso foi muito Na preliminar, que você fala? na primeira ainda. Aquela audiência preliminar, né? Sim, no acordo mesmo. E ainda não é nem o juiz, é só o conciliador do juiz. E não é nem a proposta de transação penal onde existe essa possibilidade. Não, uma pessoa falou para outra e a outra disse, olha, realmente, eu tinha aquela opinião. No juizado, salvo engano, me corrija se eu estiver enganada. A gente vai para a audiência preliminar com o conciliador do juizado, o juiz não participa da audiência. E aí depois ele marca uma outra audiência em que ele vai participar. A possibilidade da transação penal, da composição civil dos danos, já acontece nessa segunda audiência, com o juiz e com o Ministério Público participando. Doutor, olha, eu vou falar um caso pessoal, assim. Eu fui para uma assembleia de condomínio e eles tinham contratado um colega advogado beligerante. Mas beligerante, completamente. Foi contratado para fazer uma algazarra, porque ele já tinha judicializado para impedir a realização da Assembleia ou modificar as pautas com 3 processos. Todos a gente tinha ganho, todos o juiz não deu a liminar dele, todos tal. Recorreu para agravo, também perdeu. E aí, o que aconteceu? Contrataram um advogado para não ter a Assembleia pela força, pela confusão. Então, eu cheguei nessa Assembleia, era um condomínio bem grande, é um condomínio, sei lá, tem 500 apartamentos. E aí, eu fiquei sitiada. Esses advogados, eles fizeram... olha, foi um terror. Foi um terror. Eles perguntavam assim para mim,
quanto é que você ganha para poder estar fazendo esse circo? Ou então eles Muito ofensivo isso, Isso. principalmente partindo de colher. Ou então é assim, só pode estar ganhando muito dinheiro, tá com medo de perder a boquinha. Muito ofensivo. Então, assim, as coisas Coisa horrível isso. as coisas que eles falavam, assim, e aí eles insuflavam as pessoas que eram oposição, e não eram poucas, porque você tem um condomínio de 500 apartamentos, 30 pessoas faz uma confusão grande. Meu Deus, não precisa 30 não, hein? 10 ou 5. Mas eu fiquei sitiada por 30, eu fiquei sitiada por 30 entre a mesa e a coisa. E aí o que aconteceu? Num dado momento, tentaram puxar as procurações, estavam comigo da minha mão, um homem, tentou puxar, eu protegi as procurações, o segurança bateu no meu rosto sem querer, tentando me proteger da agressão do homem. Eu fiquei com o rosto vermelho, uma bancada no meu rosto. Começou a ter motins dentro daquela sala ali, e aí eu mandei chamar a polícia. Só que aí, nesse negócio de chamar a polícia, tinha uma policial, que era condômina, e ela disse que eu tinha batido nela. Ela já tinha brigado com segurança e enfiado assim, tem vários vídeos, né? Ela já tinha brigado com segurança, ela já tinha brigado com vários outros moradores. E eu tava aqui na mesa e tinha uma senhora cardíaca, não é nem safena, tinha feito um transplante de coração. Nossa. Com uma senhora idosa, assim, 70 e poucos anos, sabe? E aí ela avançou para bater para pegar a senhora, porque a mulher foi pegar as procurações que eram dela. Tá acabado, tirada ali. E eu tava entre elas duas, infelizmente. Aí, ou eu apanhava, ou eu tentava apartar, né? Eu segurei as mãos daqui dela. Ela até calma, só segurei. Calma, senhora, calma. Calma. E a outra senhora idosazinha saiu, né? E aí ela aproveitou essa circunstância que eu estava no lugar errado, na hora errada, né? Porque eu não ia apanhar. Uma mulher com toda a força, uma mulher grande, assim, uma mulher volumosa, assim, pesada, policial. E aí eu segurei. Aí ela começou a bradar na Assembleia inteira que eu tinha batido nela, me desonrando, assim. Se eu tô ali trabalhando, e ela vai bater, e aí eu disse, minha senhora, eu não fiz nada disso, e saí de perto dela. E aí essa senhora velhinha foi, de jeito nenhum, ela não fez nada, ela só, você ia me bater, tá. Aí eu tinha chamado a polícia para conter o tumulto, e aí a policial disse que quem tinha chamado a polícia era ela, falou no microfone para todo mundo ouvir que eu tinha batido nela, e que era um absurdo isso, pagar um advogado aqui embaixo não contou. Chegou a polícia, como eu estava organizando a assembleia, ela foi lá fora, começou, aí tu corta já. Ela foi lá fora, começou a falar com os policiais como se fosse ela que houvesse chamado eles, me deu voz de prisão, e eu passei 3 horas na frente dos policiais dizendo para eles, meus amigos, você não pode me prender, porque o advogado só pode ser preso em flagrante delito. E eu estou no exercício da minha profissão, a lei do Estatuto da Advocacia, o artigo 7 me respalda, eu estou sendo impedida de trabalhar. Mas nisso, o advogado beligerante e a condômina policial, na verdade, arquitetaram tudo, entendeu? Porque eles conseguiram um intuito, que foi cancelar a Assembleia. E olha só. Flávia, não, As artimanhas. Eu preciso dizer que você tem toda a minha solidariedade em relação à sua dor, porque eu me emociono quando eu escuto esse relato, porque poderia ter sido eu, em alguma situação, quaisquer dos outros colegas, já passei situações muito difíceis, não chegaram a esse extremo, mas hoje a própria advocacia está sendo levada a ter que ser estratégica no próprio exercício da profissão. Nosso lema lá do nosso escritório é Assembleia se ganha de véspera, porque a gente aprende a prever esse tipo de coisa e o que a gente tem feito?
assim, praticamente olhar como se fosse um campo de batalhas, só que não é um campo de batalhas só de ideias, assim, que é o que deveria ser a Assembleia, onde as ideias correm, aquele conceito bonito. Não, hoje a gente já tem que tomar algumas prevenções. Então, a filmagem propositada da Assembleia com vídeo, com áudio, às vezes Testemunha e tudo mais. testemunhas que estiverem lá. Eu tenho contratado, às vezes, ata notarial. Por quê? Porque como você foi vítima aí de uma armação, de uma mentira que arquitetada, assim, contra você, que na verdade, quem era? Você nem da Lide fazia parte, era só o advogado, mas é assim, vamos matar o advogado para matar a Lide. Primeiro que isso não vai funcionar, não vai funcionar. E assim, agora, hoje, e por isso eu sempre defendo que a Assembleia precisa ser paga, precisa ser cobrada, e bem cobrada, porque quando a gente vai ali, a gente corre um risco enorme, um risco às vezes de difamação, das pessoas filmarem, das pessoas... A oposição gritava assim, ó. A oposição gritava assim, doutora princesinha, entre logo no camburão. Você, mas isso é muito traumático. Nossa, eu tô traumatizada até agora. Mas eu sei, eu tô percebendo. Doutora, Assim. e para a gente até finalizar, o nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria que com toda essa celeuma que a gente trouxe aqui em debate hoje, a gente tem obviamente o profissional da advocacia, que precisa ter seu espaço para trabalhar, mas qual seria a sua recomendação para o gestor, para o síndico que também está do outro lado, com razão ou não, mas o que é que você diria para esse síndico estar em alerta para evitar cair na armadilha de ou ser pego ou se jogar num crime? Então, acho que primeiramente ele precisa ter uma assessoria jurídica muito boa. E que ele não omita, porque é incrível. A gente já foi apanhada de surpresa por um fato aleatório muito grave que veio na Assembleia, do qual, assim, a pessoa Não tinha te participado. não tinha me participado. Então, assim, isso... Aí você não vai preparada. É porque, na verdade, isso prejudica muito o andamento de toda a E Assembleia. a tua estratégia e tudo como você vai conduzir para que seja bem sucedido. Exatamente. Essa relação, ela precisa ser de muita confiança. Então, assim, que tenha uma assessoria jurídica e que se comunique com ela, né? E caso esse síndico imagine que pode haver um problema criminal, é minha sugestão, se a assessoria jurídica não envolver, porque às vezes algumas não envolvem, é muito natural que assim seja, mas que chamem um colega para compartilhar, para traçar uma estratégia anterior à Assembleia para que se produzam provas, porque não se consegue evitar quando alguém tem maldade. Você não vai conseguir tirar a maldade das pessoas, mas vai conseguir produzir as provas que vão mostrar que o que ela está fazendo não passa exatamente de uma maldade. E aí está a expertise e a estratégia da pessoa. Não, doutora, mas até para poder a gente dar continuidade ao pensamento dela, eu gostaria de saber o que é que você pensa em relação ao síndico, né? Quando somente você estava numa situação muito vívida de violência, de ofensa e tudo mais e tal, mas o síndico não você estando do lado dele, né? O que é que você recomenda, a postura que ele tem que ter naquele momento, conhecendo a nossa sociedade? Qual a tua recomendação para o síndico que também pode ser pego ou se jogar por emoção ou por falta de controle, perder o réu primário? Antes de responder essa pergunta, Thiago, voltando para o caso dos advogados, né? Doutora, eu acho que a gente não pode se acobardar, né? Muitas pessoas nesse problema que eu vi falaram, Flávia, essas pessoas são perigosas, Flávia, deixa isso para lá. E aí eu falei, não, gente, eu não posso deixar isso para lá, porque senão eu vou deixar de ser um cidadã, eu vou deixar de fazer o que é o certo. E aí o certo não é bater em ninguém, não é xingar ninguém, não é fazer nada com ninguém, mas é procurar a OAB, pedir
que seja feita uma retratação do advogado, né, uma de providências com pedido de retratação pública, porque o advogado foi achincalhado, teve a honra de atacada, e de que isso seja levado ao público. E além disso, entrar com as ações necessárias tanto na via judicial, criminal, como na civil. E aí, esperar que isso se resolva por esse caminho. E até porque, se você não fizer nada, se você tiver medo e não fizer nada, nada impede que essas pessoas voltem a fazer. Mas é claro que elas vão fazer, não só como síndico ou como advogado. Assim, advogar não é uma profissão para os covardes. Assim, Rui Barbosa, assim, já dizia isso. A gente não pode ser covarde na advocacia, mas o que eu sempre penso, isso já, eu sei que eu tenho cara de 21 aninhos, brincadeira, mas eu já estou no alto dos meus 58 anos. E Que linda! Tá, obrigada. E isso me traz que o pessoal ele não se separa inteiramente do profissional. Quando a gente é atacado da forma como você me descreveu, eu que estava aqui escutando o relato, senti a dor e senti a intensidade das suas palavras. Assim, isso ainda está vivo e vai precisar ser trabalhado. Então, o que a gente pode fazer é orientar os nossos clientes a minimizar ou a reduzir através de estratégias específicas, principalmente se o caso for em assembleia, para que não haja um aumento, um embate direto ou um embate sobre o qual não restem provas. Muitas vezes nós orientamos e dizemos, olha, não faz essa assembleia agora. Vamos adiar essa assembleia. Mas isso... Bom, tudo bem. Se você quiser manter, nós discordamos e nós não vamos comparecer. Porque, assim, comparecer às vezes, e deixar outra pessoa desprotegida, não vale. Tem que haver uma relação de confiança. Olha, e você precisa contratar um tabelião para fazer uma ata notarial. É caro. Acabou no Rio de Janeiro, é bastante caro, né? Eu sei que é o estado que os custos cartorários são mais altos no Brasil. Sim, mas, assim, a gente sabe disso, mas às vezes se torna necessário, porque o risco que se corre. Exatamente. Se isso desdobrar para um processo, a gente precisa ter uma prova robusta, um conjunto probatório intenso. Aí você vai ter uma filmagem, você vai ter uma ata notarial, e junto com isso vão se somando outras, ou testemunhas, ou etc., para que a gente fique um pouco mais protegido, não só os advogados, mas também as partes, os síndicos, os condôminos. Nesse caso específico, o tumulto foi tão generalizado, tanta gente idosa, ali alguém puxasse uma arma, acontecia uma tragédia, gente. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, se os senhores doutores advogados e advogadas desse universo condominial, você síndico e gestor que está assistindo esse programa, depois desse debate, né, rico, na verdade, de emoção, porque a gente realmente tem vivido, cada um no seu universo, dentro do seu condomínio, situações que nos levam a ver outras pessoas, até mesmo a gente cair nessa situação. Mas se você tem uma história dessas para contar de situações, escreve aqui nos comentários, né? Continue assistindo esse canal. Outra coisa, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso a mais informação. Não é à toa que a gente tem, com um número crescente de violências e conflitos no condomínio, que a gente precisa trabalhar e é preciso estarmos unidos para conseguir esse objetivo. Então, continua com a gente. Queria pedir para as doutoras, muito rápido, fazer suas considerações finais para a gente dar o nosso tchau, tchau. Bom, queria deixar para vocês as recomendações da assessoria jurídica, civil, criminal, quando for necessária, que mantenham sempre um vínculo de confiança com suas bancas, e que sempre se dediquem bastante os síndicos aos seus condomínios e os condôminos
que estimulem esse gestor, essa pessoa que foi eleita, a trabalhar o apoiando, questionando os atos de gestão, que é uma coisa boa, e lutando todos pela paz social, né? Sempre buscando essa paz dentro do condomínio. Só que antes de terminar aqui, eu queria dar um abraço aqui na minha colega. Muito obrigada. Porque foi muito bom debater com você, estar aqui, trocar ideias. Nossa, não foi toda minha, assim, eu aprendi muito hoje, a gente sempre aprende e eu queria agradecer demais a sua presença e vamos curtir, compartilhar e se inscrever no Instagram da Comissão de Direito. É só seguir o pessoal que ainda não segue. E também seguir o perfil da doutora Marisa Dreze, que vai estar aqui em colaboração com a doutora Flávia Pisse, para mais informações do universo condominial, tanto no civil quanto no criminal. Muito bem.